Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Bom, tô aqui mais uma vez com uma videoaula, dessa vez de direito penal. Eu já coloquei uma videoaula no canal aí, porém eu preferi refazer novamente essas videoaulas, só que agora utilizando uma apostilinha que eu montei com base nas aulas do professor Rodrigo Castelo, para poder dar uma direção mais simples para vocês na matéria. O que a gente vai abranger hoje na aula são esses assuntos aqui, ó. Crime e contravenção, crime doloso, crime culposo, crime consumado, crime tentado, excludentes de ilicitude. A apostilinha que eu montei, ela tá para download, o link dela tá para download aqui na descrição do vídeo, basta você clicar em mais aqui e vai aparecer. Se você gostar do vídeo, se te ajudar, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe com seus amigos, mande para o máximo de pessoas possível que você puder. Assim você vai estar me ajudando e vai estar ajudando outras pessoas também. Então, eu queria também esclarecer mais uma coisa antes de iniciar a aula, que tem muita coisa no direito penal que é necessário um aprofundamento maior. Essa videoaula de hoje é uma videoaula mais direta. Então, se você quer ter uma noção para o seu concurso, se você quer bater o olho ali e você saber identificar, pelo menos, no mínimo, identificar o que a banca está querendo, eu peço que você continue assistindo essa videoaula. Agora, caso você queira um aprofundamento maior, uma coisa mais específica, como todos vocês sabem, eu não sou professor, eu sou concurseiro, eu estou só tentando ajudar o máximo de gente possível. Mas se você quer alguma coisa mais específica, mais centrada, com mais conteúdo e tal, eu peço que você procure um material que seja do seu agrado, que lhe ajude para que você possa se sair o melhor possível na sua prova. Não deixe também de assistir esse vídeo vai te ajudar, essa videoaula vai te ajudar. Porém, se você quer uma coisa mais específica, mais aprofundada, assista essa videoaula e procure também um material mais aprofundado, um material mais específico. Beleza, galera? Então, vamos lá. A gente vai começar por crime e contravenção. Qual que é a diferença onde ela está? Ela está na Lei 3.688 de 41, que é a Lei das Contravenções Penais, no artigo 1º. Crime é o quê? No crime, a gente tem pena de reclusão ou detenção mais multa. A gente pode saber que é mais multa, cumulativa ou isoladamente. Na contravenção é prisão simples ou multa. No crime é mais. Na contravenção é ou. Essa é a diferença. Contravenção, prisão simples ou multa. Crime, reclusão ou detenção mais multa, cumulativa ou isoladamente. Os crimes eles podem ser comissivos. O que é comissivo? É ação, é fazer. No crime comissivo, o agente ele comete o ato. Por exemplo, homicídio. O agente ele faz a ação de matar, ele vai lá e mata. E nos crimes omissivos? Se o crime comissivo ele é fazer, o omissivo ele é deixar de fazer ou não fazer. O crime omissivo, porém, ele pode ser omissivo próprio ou impróprio. O omissivo impróprio ele também é chamado de crime comissivo por omissão, expurso ou promíscuos. E qual que é a diferença do omissivo próprio e do impróprio? No crime omissivo próprio, ele vai se consumar com a simples omissão do agente. O simples ato de deixar de fazer já consuma o crime. Um exemplo clássico que a gente tem é a omissão de socorro. Se você, por exemplo, atropelar uma pessoa, você tem que socorrer ela. É seu dever legal socorrer ela. Se você atropelou e você saiu, deixando ela abandonada, você cometeu um crime omissivo próprio. O simples fato de você ir embora sem ajudar já consumou o crime, certo? E a gente tem o omissivo impróprio. No omissivo impróprio, a figura omissiva é em razão do garantidor. Como assim? A gente pode dar o exemplo da mãe, que ela deixa de amamentar o filho e esse filho morre. Ou do salva-vidas, que ao ver alguém se afogando não faz nada. O salva-vidas, ele assumiu a figura
de garantidor. A partir do momento em que ele se tornou salva-vidas, ele assumiu a figura de garantidor. Porém, ele se omitiu do seu dever. Então, acabou gerando um crime omissivo impróprio. Assim como a mãe. A mãe, ela tem o dever de garantir leite, de garantir alimentação ao seu filho recém-nascido. Porém, se ela não faz isso, ela comete um crime omissivo impróprio. O bebê acaba morrendo porque ela se omitiu do dever dela, certo? O crime ele também pode ser formal, consumação antecipada, resultado cortado. No crime formal, existe a conduta mais o resultado. Porém, ele se consuma com a simples conduta, não necessitando de resultado. Todo crime possui uma conduta ou resultado. O crime formal consuma-se com a simples conduta, não exigindo resultado. Por exemplo, o crime de concussão. O funcionário público ele exige da vítima uma indevida vantagem. E ao fazer isso exigir, o crime de concussão ele já se consumou. O crime de concussão acabou ali. Porém, vamos supor que a vítima entrega o dinheiro. O que é isso? É mero exaurimento de crime. É o exagero, é extrapolar. Ela recebeu, o funcionário público recebeu o dinheiro em razão do crime de concussão. Porém, esse dinheiro vai agravar o crime de concussão? Esse recebimento de dinheiro vai agravar o crime de concussão? Não. Por quê? Porque o crime de concussão se consuma com a simples exigência, certo? Então, exaurimento de crime é o quê? Quando o crime já foi consumado, porém ainda ocorre uma etapa a mais depois disso, certo? É isso. E no crime formal existe a conduta mais o resultado, porém o crime se consuma com a simples conduta, não exigindo resultado. Diferentemente do crime material. No crime material tem a conduta e tem o resultado. Porém, para que o sujeito responda pelo crime consumado, deve haver o resultado. Um exemplo é homicídio. Não basta a conduta, não basta você querer matar. Tem que haver o resultado morte para que se consume o crime de homicídio, certo? Caso a gente não consiga o resultado, não é crime material. No exemplo do homicídio que a gente deu, se a gente não conseguir o resultado morte, ele não vai responder por homicídio, mas sim pelo crime que ele cometeu, por exemplo, lesão corporal grave ou do dano que ele causou. Para que se configure homicídio, tem que haver o resultado morte, certo? Crime também ele pode ser próprio. O que é o crime próprio? No crime próprio, o legislador ele exige uma condição especial do sujeito ativo, da pessoa que pratica o delito. Por exemplo, o crime de prevaricação ele só pode ser cometido por funcionário público contra a administração. O particular ele nunca vai responder por uma administração, a menos que ele concorra para que a prevaricação ocorra. Se eu não me engano, o artigo 23 do Código Penal que diz que, eu não lembro a lei literal, mas que ele diz assim, que toda pessoa que ajuda ou concorre culposa ou dolosamente para que tal crime aconteça, não sei se é culposa ou dolosamente, mas é assim, se a pessoa concorreu para que aquele crime aconteça, ela também vai responder. É isso que a lei fala. Se você ajudou aquele crime para que aquele crime acontecesse, você também vai responder por ele. Mas o crime próprio é isso. O legislador ele exige uma figura, uma condição especial, uma condição específica do sujeito ativo. Crime de mão própria. O crime de mão própria é o crime onde o agente pratica com suas próprias mãos. Ele não é delegável esse crime. Um exemplo é falso testemunho. Nesse crime, no falso testemunho, não se admite coautoria. Não se delega falso testemunho. Você não manda o outro fazer falso testemunho. Você dá o falso testemunho. Então, o falso testemunho é um crime de mão própria. Beleza? Crime préter doloso ou préter intencional. O que é isso? Nesse crime, o dolo ocorre no antecedente e a culpa no consequente. O resultado agravador vem a título de culpa. Como assim? Vamos imaginar que você esteja enraivecido com seu vizinho. E aí você sai na rua, seu vizinho olha pra você e te xinga de alguma coisa lá. Você fala, agora não chega, não aguento mais. Vou quebrar o dente desse cara aí. Você atravessa a rua até a calçada dele, contra ele lá e começa a dar uma par de soco nele. Chega um determinado momento em que você deu um soco na barriga dele, ele caiu, bateu com a cabeça na guia
e começou a convulsionar lá. Você chamou a ambulância, levaram ele para o hospital, umas horas depois você foi informado que ele veio a falecer, em razão de um traumatismo craniano, por ter batido a cabeça na guia. Você quis matar o cara? Não. Você queria só quebrar o dente do cara, você queria lesionar o cara. Porém, o resultado daquela sua ação foi qual? Foi a morte. Esse resultado, morte, o resultado agravador, veio a título de culpa, ou seja, você não queria aquilo. Você sabia que, lógico, que você imaginava, a gente sempre considera a possibilidade de eventualmente cair, bater a cabeça e o cara vai morrer, mas você não queria aquilo, você só queria lesionar ele fisicamente, não matá-lo. Então esse é o préter doloso. Resultado agravador vem a título de culpa. Dolo no antecedente, dolo na ação anterior e culpa no consequente. Culpa na consequência. Correto? Então vamos continuar. Crime transeunte. O que é o crime transeunte? É o crime que não deixa vestígio. Ao contrário dos crimes não transeuntes. Aqui só vamos dar uma corrigida aqui, galera. Que eu acabei não colocando, mas aqui é não. Crimes não transeuntes. O crime transeunte, ele não deixa vestígio. O crime não transeunte é aquele que deixa vestígio. No caso de acontecer um crime não transeunte, é necessário o exame de corpo do delito, certo? De acordo com o Código Penal. Não podendo supri-lo, ou seja, não podendo suprir o exame, a confissão do acusado. Mesmo se o cara confessar, vai ser necessário o exame. No caso de crimes não transeuntes. Crime plurinuclear. O que é o crime plurinuclear? É o crime que possui mais de um núcleo do tipo. O que é o núcleo do tipo? É o verbo que dá característica ao crime. Por exemplo, homicídio, matar. Matar é o núcleo do tipo do crime de homicídio, certo? No crime plurinuclear, existem vários núcleos do tipo, porém o agente só responde por um. Vai responder por aquele mais grave que ele cometeu. Mesmo se ele tenha cometido, por exemplo, existam 10 núcleos do tipo, no caso aqui do exemplo, tem 18 núcleos do tipo o crime de tráfico de drogas. Porém, se ele cometeu esses 18, vai ser utilizado o mais grave dentre esses 18 para puni-lo do que ele fez. E aí a gente entra na teoria do delito. O que é a teoria do delito? A gente tem duas. Tem a teoria clássica e a teoria finalista. Teoria clássica tripartida, teoria finalista bipartida. Teoria clássica, ela é tripartida por quê? Porque ela diz que crime é fato típico, contrário ao direito e culpável. Ou seja, fato típico, antijurídico e culpabilidade. Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. A teoria finalista é chamada de bipartida por quê? Porque ela diz que crime é fato típico, antijurídico. Culpabilidade é mero pressuposto de pena. Um exemplo é o crime cometido por doente mental. Ele é isento de pena. Ele não é culpável. Por isso que a culpabilidade é pressuposto de pena. Para que haja fato típico, o que tem que haver? Tem que haver conduta, é ação, omissão, consciente, voluntária, dolosa ou culposa. Tem que haver resultado, é a modificação do mundo exterior, tem que haver nexo causal. Como assim? Conduta é a ação. Vamos supor que alguém seja acusado do crime de roubo. A pessoa teve um bem subtraído mediante grave ameaça. No caso, porte de arma e tal. Essa pessoa que foi acusada, ela no dia do roubo estava a 100 km de distância numa outra cidade, digamos até em outro estado, vai que seja, e foi comprovado que ela estava nesse outro estado. Então, houve a conduta, que foi alguém foi lá e roubou, alguém foi lá e ameaçou, houve o resultado, a pessoa teve um bem subtraído de sua posse em razão da ameaça, porém houve um nexo causal, que é o que? É esse nexo entre a conduta e o resultado? Não. Por quê? Porque a pessoa que, pelo menos nesse caso dessa pessoa que está sendo acusada, não houve. Porque essa pessoa que está sendo acusada foi comprovado que ela estava em outro local. Então não tem como ela ter cometido esse crime. Então tem que haver o fato típico para que ele exista, tem que haver essas três condições. O nexo causal aqui, na apostilinha eu escrevi mais coisas, né? Se vocês quiserem se aprofundar, eu não vou comentar isso agora. Porque, como eu disse, é só para ter uma ideia.
E é muito raro, no caso nosso aqui, que é para Polícia Civil e alguns outros concursos assim, no geral, nível médio e tal, muito raro eles pedirem essas outras coisas aqui. Então, se vocês se interessarem, vocês podem pesquisar e tal. Eu, eventualmente, depois posso até pesquisar e comento com vocês e tal. Mas, no momento, eu não vou comentar esses assuntos relacionados ao nexo causal. Vou continuar a passar para a tipicidade. A tipicidade ela pode ser formal ou material. O que é a tipicidade formal? É a subsunção do fato ao tipo penal, se o fato é crime tipificado no Código Penal. Só. Tipicidade formal é se aquele ato, aquela ação, aquele problema lá, ele está descrito no Código Penal, está descrito como crime. E material, tipicidade material é o quê? É a ofensa ao bem jurídico. Aqui é que entra, por exemplo, o princípio da insignificância. Um exemplo que o professor Castelo até deu e eu anotei aqui, ele falando assim, o roubo, roubaram o soufflé do dono da Chocolândia. O cara tem um castelo feito de chocolate, você roubou um soufflé do cara. Você furtou no caso, né? Vai haver um dano ao bem jurídico daquela pessoa se você roubar um soufflé? Não. Por quê? Porque o cara tem um mundo de chocolate. Se você... Só que pra gente entender aqui como que funciona isso daqui, como que funciona essa questão da ofensa ao bem jurídico. Se o Bill Gates tem uma Ferrari e alguém roubar a Ferrari do Bill Gates, com base no patrimônio do Bill Gates, ele pode alegar dano, ofensa ao seu bem jurídico? Não. Por quê? Pelo patrimônio que ele possui, mesmo sendo uma Ferrari, aquilo... Pra ele não vai fazer diferença. Se ele quiser ligar lá na hora, olha, eu quero outras 2 Ferrari aqui também. Agora eu me invoquei. Não quero mais uma não, quero 2. Ele pode, ele tem dinheiro pra isso. Agora, se você roubar o cavalo de um catador de papelão, você vai estar prejudicando, você vai estar acabando com a vida do cara. Por quê? Aquele lá é o meio de... Ele é o ganha-pão dele. Apesar de ser um cavalo. Um cavalinho lá, forreca. Mas você acabou com a vida do cara. Se você roubar a caixa de bombom lá do moleque que tá vendendo no farol, você acabou com o mês de trabalho do moleque, acabou com a semana de trabalho do moleque. Por quê? Porque apesar de ser uma caixa de bombom, é daquilo que ele sobrevive, é dali que ele tira o sustento dele. Então aquilo vai prejudicá-lo imensamente. Isso é a tipicidade material, ofensa ao bem jurídico. Entender? Então tudo tem que ser levado em conta. No caso da tipicidade material, tudo tem que ser levado em conta visando o bem jurídico da pessoa. Crime doloso e crime culposo. Agora sim, a gente vai entrar numa parte muito importante. Dolo. O que é dolo? O artigo 18, inciso 1 do Código Penal diz que disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assume o risco. Se o agente quis o resultado, o dolo é direto. E se ele assume o risco, o dolo é indireto. A gente vai ver os dois agora. Dolo direto. O agente ele visa um único resultado. Dolo indireto. Pode ser alternativo ou eventual. O que é dolo alternativo? É o típico ou mata ou aleja. Possui vontade alternativa. Ele quer causar dano, não importa qual. Ou mata ou aleja. O cara quer estragar alguém. E dolo eventual? No dolo eventual, o agente ele não quis praticar o delito, porém ele assumiu o risco de praticar. Por exemplo, uma pessoa está a 250 km por hora numa avenida movimentada em pleno horário de saída escolar. Ele sujeito vai, passa rasgando, atropela uma criança e mata a criança. Essa pessoa ela vai responder por homicídio doloso. Por quê? Porque ela assumiu o risco de matar alguém em caso de acidente ao andar a 250 por hora. Uma avenida movimentada em horário de saída escolar, você está andando com um Camaro a 250 por hora, cara. Você, mesmo que você não queira matar alguém, você assume o risco. Você fala, foda-se. Você fala, foda-se, vou pisar mesmo, vou acelerar mesmo. Comprei o carro, foi para correr. Só que aí você mata alguém, aí você fala, fudeu. Só que não vai contar o fudeu, vai contar o quê? Vai contar o foda-se. Por quê? Porque você assumiu o risco ao acelerar a velocidade que você estava.
E aí a gente vai entender a diferença entre dolo eventual e culpa consciente mais na frente. Primeiro a gente precisa saber o que é culpa. Culpa, o resultado ele é não querido. O resultado querido, o resultado intencional se chama dolo. O resultado não querido se chama culpa. Ou seja, culpa é o resultado não querido pelo agente. E também não assume o risco. Ou seja, ele não tem a intenção, dolo, e ele não assume o risco, dolo eventual. Na culpa, precisa haver três coisinhas, vamos dizer assim. Na culpa, o agente ele tem que possuir imprudência, negligência ou imperícia. O que é imprudência? É a ação. A imprudência, por exemplo, o sujeito vai limpar uma arma de fogo carregada ao lado de uma criança. A arma dispara e mata a criança. Ele foi imprudente. A negligência é a omissão, é o não fazer, é a ausência de cautela, é não agir de forma diferente por preguiça mental. Por exemplo, colocar a arma de fogo carregada em cima da mesa da cozinha com criança pequena em casa. A criança pega e se mata. Custava você ter guardado ela num lugar seguro, em cima do armário, escondido, sem que a criança veja que seja, você teve preguiça de pensar na possibilidade da criança pegar e se matar. Ou a imperícia. O que é a imperícia? A imperícia é a culpa profissional. Ela tem a ver com profissão. Um exemplo é um médico esquecer aparelho dentro do paciente. Ele agiu com o quê? Com imperícia. Um engenheiro construir prédio com areia. Agiu com o quê? Com imperícia. Onde já se viu? Um engenheiro fazer um negócio desse, construir prédio com areia, um médico, né, esquecer aparelho dentro do paciente. Então a culpa ela tem que haver esses três aí. Não os três juntos. Tem que haver imprudência, negligência ou imperícia. Porque ele não age nem com intenção e nem assume o risco. Correto? Agora sim, culpa consciente. Ela tem previsão. É culpa com previsão. O agente ele prevê o resultado, não quer o resultado e não assume o risco. Ou seja, você está lá andando com seu carro. Vamos supor que você está andando, voltando do trabalho, e aí você para no farol. Alguém te liga, você coloca lá no Viva Voz e a pessoa te fala que a sua filha acabou de ser atropelada e está no hospital, precisando de sangue, senão ela vai morrer, e você é um doador compatível. Aí, o que você faz? Você fala, meu Deus, você pega o seu carro, na hora que o farol abre, você acelera. E você sabe que mais à frente, uns 500 metros, tem outro farol. Você acelera, não acima do limite da via. A via é 60 por hora, você está a 60 por hora, no talo ali, permitido, mas tá. O que acontece? Quando você vê o farol, mais ou menos uns 100 metros, ele amarela. E você está a 60 por hora, você fala, meu, não vou frear porque eu preciso chegar logo, senão minha filha vai morrer. Você vai continuar acelerando para passar o farol. O que acontece? Na hora que você está a uns 15 metros, menos, até 10 metros do farol, ele fecha, fica vermelho. E uma criança passa correndo na faixa de pedestre. Você vai lá e atropela essa criança. Você agiu com uma culpa consciente. Por quê? Mesmo você tendo a pressa, você é capaz de prever que alguém pode atravessar aquela faixa na hora que o farol fechar. Você foi capaz de prever, aliás, você foi até alertado que o farol estava amarelo, ele ia para o vermelho e você foi capaz de prever que alguém ia atravessar. Mas mesmo assim você continuou. Você não teve a intenção de machucar ninguém, você só queria passar no farol amarelo, que ainda é permitido, para poder chegar mais rápido. Porém, aconteceu esse acidente, então você agiu com culpa consciente. E a culpa inconsciente, ela é sem previsão. O agente não prevê o resultado, ele não quer o resultado e não assume o risco. Ele não prevê, ele não quer e não assume o risco. Por exemplo, você está numa estrada, fazendo uma curva super fechada, em que você não tem visão além de 10 metros da sua frente. Ou que seja, você está numa estrada com muita neblina e você não tem visão, você tem uma visão reduzida de 5 metros, 10 metros. Do nada, aparece uma criança correndo, um cachorro correndo. Você vai atropela o cachorro, atropela a criança. Você não quis, você não previu e você não assumiu. Porém, aconteceu. Certo? Essa é a culpa inconsciente. Diferença entre culpa consciente e dolo eventual. No dolo eventual, o agente ele assume o risco. Ele fala, foda-se. Na culpa consciente, ele não assume o risco. Ele fala, fudeu. O exemplo do carro a 250 por hora, que nem eu comentei.
Ele correndo nessa velocidade, ele fala foda-se. Já se fosse uma pessoa andando normalmente na via, porém com pressa para chegar ao hospital, lá, outro exemplo aqui, ó, onde sua mulher estava tendo parto, se aproximar do farol, o mesmo fica amarelo, ele com pressa acredita sinceramente que não acontecerá nada e acelera para passar a tempo de o farol não fechar. O farol fecha e o motoqueiro atravessa a rua não dando tempo de desviar e é atropelado. Nesse caso a gente fala, fudeu. Por quê? Porque ele previu, mas não acreditou sinceramente que aconteceria aquilo. Ele acreditou assim, sinceramente que nada aconteceria se ele tentasse passar o farol a tempo. Então tem o foda-se, fudeu. Vou acelerar 250 por hora em área escolar. Foda-se. Pô, minha mulher tá grávida, eu preciso chegar lá, minha velocidade é 60. Eu vou andar 60 por hora, o farol tá amarelo, mas eu acho que eu consigo passar. Não vai acontecer nada não. Acontece, aí você fala, fudeu. Essa é a diferença. Crime consumado e crime tentado. Qual que é a diferença? O crime, ele tem as suas fases para que ele ocorra, né? A gente chama de caminho do crime, fases do crime, intercrimes, né? As fases do crime, elas são a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. A gente, para lembrar, pode falar caminhando pela estrada criminosa. O professor Castelo, ele utiliza essa frase. Vocês podem pesquisar os vídeos dele aí, ele vai estar explicando corretamente o que é o intercrimes. Mas o intercrimes, eles são as fases do crime. Cogitação, preparação, execução, consumação. No Brasil, o crime ele se configura a partir da execução, a terceira fase. Então, você cogitar não é crime e você preparar não é crime. A partir da execução é que vai se tornar crime. Exaurimento. O que é exaurimento? Exaurimento, aquilo que a gente já comentou antes, é tudo que está além da consumação. Por exemplo, até o crime de concussão já citado anteriormente. Mas tentativa. O que é tentativa? Diz-se o crime tentado quando o mesmo não se consuma por vontade alheia à do agente. Ou seja, o crime não aconteceu não porque a pessoa não quis cometer o crime, mas sim por algo exterior. Algo que não surgiu da sua própria vontade, por vontade alheia à sua vontade. Por exemplo, a polícia chegar bem no momento em que o ladrão está pulando o muro de volta para a rua para fugir. O crime ele não se consumou por vontade alheia à do agente. Correto? O Código Penal ele adota a teoria objetiva. Se o crime for tentado, terá como pena a pena do crime consumado reduzido de 1 a 2/3. Correto? Não vai ter a mesma pena. O crime tentado ele vai ter a redução do consumado reduzido de 1 a 2/3. Vai ter a pena do consumado reduzido de 1 a 2/3. E na tentativa a gente tem as espécies de tentativa. A gente tem a tentativa perfeita ou acabada. O que é a tentativa perfeita ou acabada? É quando o agente ele esgota todos os atos executórios. Ele não consegue atingir a consumação. Por exemplo, ele tem 6 tiros e ele esgota esses 6 tiros do revólver dele e ele não consegue matar a pessoa. Ele quer matar aquela pessoa, ele esgotou todos os 6 tiros que ele tinha. Até tacou o cinto na pessoa lá para ver se pelo menos dava um traumatismo lá, mas não conseguiu. Então todas as tentativas que ele tinha, ele se utilizou. Essa é a espécie de tentativa perfeita. E tem a imperfeita. Na imperfeita, propriamente, ou inacabada, propriamente dita, o agente ele não esgota todas as possibilidades de execução. Por exemplo, a arma tem 3 projéteis. E após disparar 2 projéteis e se preparar para disparar o terceiro, alguém vem e toma a arma dele e algema o cara. O policial vem e toma a arma dele. Então essa tentativa foi imperfeita. Por quê? Porque ele tinha 3, ele só usou 2. Ele não chegou a utilizar todos os meios executórios. Então, essas são as espécies de tentativa. A gente tem também tentativa cruenta ou incruenta. Cruenta ou vermelha é só lembrar de sangue, há sangue. Tentativa incruenta ou branca, não há sangue, a vítima não é atingida. Pode haver tentativa perfeita, cruenta ou incruenta, ou tentativa imperfeita, cruenta ou incruenta, certo? Agora a gente vai falar de infrações que não admitem tentativa, ou os crimes que não admitem tentativa. Quais são eles? Primeiro, crimes unissubsistentes.
são aqueles crimes que não que subsistem em um único ato. Por exemplo, injúria verbal. Injuriou, cometeu o crime. Não tem como você ter tentativa de injúria. Vocês podem até estar lembrando da concussão. Concussão tem tentativa? Não está lá dizendo que tem. Porém, se o funcionário tentar exigir indevida vantagem por meio de carta e essa carta foi interceptada, houve tentativa. Então, essa é o modelo de tentativa da concussão. Crimes culposos, salvo culpa imprópria. O resultado no crime culposo, ele não é querido pela gente, portanto, não tem como você tentar. Então, no crime culposo, não há tentativa. Crimes pré-terdolosos. Por que crime pré-terdoloso não aceita tentativa? Pelo mesmo motivo dos crimes culposos. Porque no crime pré-terdoloso, o resultado agravador vem a título de culpa. Não tem como você tentar cometer um crime pré-terdoloso, certo? Não admite. Crimes omissivos próprios. Por que eles não admitem? Porque eles se consumam com a simples omissão do agente. Lembra que a gente falou? Omissivos próprios e impróprios. Os impróprios, omissão pela figura da pessoa garantidora. No próprio, consuma-se com a simples omissão. Nesse caso, o agente faz e não há omissão de socorro, ou ele não faz e há omissão de socorro. Não tem como tentar a omissão de socorro, por exemplo. Crimes de atentado. Não tem como você tentar um atentado, correto? E as contravenções penais. Por que a contravenção não admite tentativa? Porque, sim, porque está escrito lá que não admite tentativa. No artigo 4 do decreto 3.841, o legislador ele diz que as contravenções penais não admitem tentativa, mesmo elas existindo. Por exemplo, o agente ele aumenta o som na porta da sua casa, a polícia chega. Ele tentou, certo? Ou o agente inserir senha na máquina de cartão de crédito para jogar o jogo do bicho. E na hora que ele está botando a senha lá, a polícia chega. Pegou ele lá, tentou. Porém, esses dois casos são contravenções penais, elas não admitem tentativa. Correto? E agora, para finalizar, a gente vai falar dos excludentes de ilicitude. Então, lá no artigo 23 do Código Penal. Primeiro, é o estado de necessidade. Artigo 24 do Código Penal. O estado de necessidade ele tem como requisitos perigo atual, direito próprio ou alheio, não pode ser causado voluntariamente e a conduta lesível ela tem que ser inevitável, além de ser proporcional. Como assim? Vou explicar nesse texto logo abaixo. No estado de necessidade existem dois bens jurídicos, vida e vida. O que ocorre é que deve-se sacrificar um para salvar o outro. Por exemplo, uma mulher grávida com gravidez de risco, o médico diz ou eu tiro a criança ou morre a criança e morre a mãe. O que aconteceu? Ele tirou a criança para salvar a mãe. Ele sacrificou um bem jurídico, aliás, aqui ou o contrário, né? Se a criança não fosse sobreviver, a mãe morreria. Se a mãe morresse, a criança sobreviveria. Nesse caso, nesse exemplo, a mãe morreu para o bebê sobreviver. Então ele teve que sacrificar um bem jurídico, a vida da mãe, para salvar outro, a vida do bebê. Porém, como diz o legislador, o perigo ele deve ser atual e não iminente nem futuro. Como assim perigo futuro? Como assim perigo iminente? Perigo futuro é, por exemplo, você vai fazer uma viagem com seu amigo. Esse é um outro exemplo que o professor Castelo deu. Você vai fazer um cruzeiro com seu amigo. Só que aí você tem medo de água, você está meio receoso com esse cruzeiro, você vai consultar lá uma vidente. Aí a vidente olha assim para você, meu filho, você vai fazer um cruzeiro, não vai? Aí ele, vou, como é que você sabe? Então, esse cruzeiro você vai fazer com seu amigo, né? Ele falou assim, vou, então esse cruzeiro ele vai afundar. E aí vocês dois vão brigar por uma boia. Só um dos dois vai sobreviver. Aí você pensa assim, pelo amor de Deus, não quero morrer não. Você volta lá na casa do cara e fala, meu, lembra aquele cruzeiro? Ele, sei, o que tem? Então, não vai dar pra gente fazer não. Por quê? Porque fui lá na vidente, ela falou que a gente vai acabar brigando, esse cruzeiro vai afundar, a gente vai acabar brigando por uma boia.
e um de nós vai sobreviver. Então, para não correr esse risco, eu vou matar você. E aí dá uns tiros no cara, mata o cara. É perigo futuro. Não tem como você alegar isso daí para matar o cara. Isso não pode. Não é estado de necessidade isso. Estado de necessidade é perigo atual. O estado de necessidade ele deve ser também em direito próprio. Você mata o seu companheiro para se salvar. Ou alheio. O médico retira o bebê para salvar a mãe. E também o perigo não deve ser causado voluntariamente, pois quem dá causa não pode alegar estado de necessidade. Por exemplo, o empresário ateia fogo às causas comprometedoras e isso inicia um incêndio no prédio todo. Ele se refugia no elevador com seu filho e o zelador. Porém, ao chegar o bombeiro para resgate, só cabem 2 pessoas no cesto para salvamento. O empresário mata o zelador para se salvar e salvar o filho. Ele não pode alegar estado de necessidade quando questionado sobre a morte do zelador, visto que foi ele quem iniciou o incêndio. Caso fosse o zelador a matar o pai, ou o filho a matar o pai ou o zelador, aí sim caberia estado de necessidade, pois nenhum dos dois deu causa. Além disso, no estado de necessidade, a conduta lesível tem de ser inevitável. Só matou porque ia morrer. Matar para se salvar, bem alheio. No estado de necessidade, você só pode sacrificar um bem jurídico de igual ou menor valor, nunca de maior valor. Você, por exemplo, não pode... Ai, meu Deus do céu, minha casa vai ser destruída. Mas se eu matar o fulano lá, se eu matar o rapaz da prefeitura que está dando a ordem para destruir minha casa, não vai acontecer isso. Então você vai lá e mata o cara. E a casa é um bem jurídico de valor inferior à vida da pessoa que você matou. Você não pode sacrificar uma vida por um bem jurídico de menor valor. Você sempre tem que... de maior valor. Você sempre tem que sacrificar um bem jurídico de igual ou menor valor. Certo? Por exemplo, aqui não se pode sacrificar uma vida para salvar um patrimônio, pois seria excesso. No caso, o exemplo que eu dei. E qualquer excesso afasta o excludente. Artigo 23 do Código Penal. Então, a gente entendeu. Já estado de necessidade tem 2 bens jurídicos. Perigo atual, não iminente nem futuro. Sacrifica-se um para salvar o outro. Tem que haver moderação. Tem que a conduta ser inevitável. E não pode haver excesso. Não só no estado de necessidade, como também nos outros. Qualquer excesso afasta o excludente. Legítima defesa. Quais são os requisitos da legítima defesa? Agressão injusta, atual ou iminente, em direito próprio ou alheio e com moderação. Aqui sim cabe perigo atual ou perigo iminente. No estado de necessidade, somente perigo atual. A legítima defesa é simplesmente a agressão injusta e reação justa. Porém, aqui na legítima defesa cabe perigo iminente, diferente do estado de necessidade. Você estará usufruindo da legítima defesa quando for defender direito próprio ou alheio, defender a si mesmo ou amigo de briga em festa, por exemplo. Porém, com moderação. Se houver uma arma de fogo e um pedaço de madeira, pega a madeira. Se o indivíduo tiver armado, pega a arma, porque aí vai ser compatível. Por exemplo, se o indivíduo vai te atacar com a intenção de te matar, e você armado dá um tiro e ele continua andando em sua direção, você faz o quê? Dá o segundo. A partir do momento que você deu o segundo, ele caiu. Quando ele caiu, que ele está sem reação nenhuma, você deve parar de atirar nele. Porque aí a agressão já foi neutralizada. Agora, se você for lá e falar, seu viado, agora que eu te mato mesmo. Senta o tiro lá no cara. Descarrega a arma no cara. Você cometeu um excesso. Você acabou de afastar o seu excludente de licitude. É legal você dar tiro nas pessoas? Não é. Não é permitido por lei. Porém, se você está armado e você está falando, se afasta, se afasta, se afasta, e o cara é 10 vezes mais forte que você lá, e ele está indo falando que quer te matar, quer grudar no seu pescoço e te matar, você dá um tiro na perna do cara. Ele continua andando, você dá outro. Aí ele caiu, então você para por aí.
Se você continuar dando tiro, vai ser afastado, você vai perder a legítima defesa. Isso aí é o que acontece na legítima defesa. Agressão injusta, reação justa, para direito próprio à lei com moderação. Estrito cumprimento do dever legal. O que é estrito cumprimento do dever legal? Se a lei impõe para alguém um dever, não poderá esta pessoa responder por um crime. Por exemplo, o carrasco que executa a pena de morte. Ele praticou um fato típico, que é matar alguém. Porém, não é antijurídico, pois matar é o dever legal dele. Então você não vai poder processar um carrasco por ter matado um parente seu que cometeu um crime e foi condenado à pena de morte. Porque aquele é o dever legal dele. E exercício regular de direito, para finalizar. O exercício regular de direito, ele é concedido aos cidadãos comuns. Direito à prisão em flagrante, prender alguém em flagrante, né? O pai dá umas palmadas no bumbum do filho sem excesso, para a educação do mesmo. Você bater é fato típico, é lesão corporal. Porém, esse pai que deu umas palmadas no bumbum do filho, que deu uma beliscadinha na orelha, ele vai responder por lesão corporal? Não, porque ele está exercendo o direito à educação. Lógico, se isso não houver excesso, se nesse ato não houver excesso. Uma coisa é você dar uma beliscada na orelha, uma beliscadinha no braço, falando, ó, já falei 3 vezes para você parar de fazer isso e ainda está fazendo. Outra coisa é você pegar e espancar a criança, deixar a criança lá acamada de tanto que você bateu na criança. Correto? Por exemplo, também a gente colocar aqueles vidros, caco de vidro no entorno da nossa casa. Se o sujeito vai ao tentar invadir a casa, ele mete a mão lá e se corta, você é que causou aquela lesão. Porém, você vai responder? Não, porque você está exercendo um direito seu, exercício regular de direito, que é proteger a sua propriedade. Correto? Então a gente acaba por aqui. Novamente, se você gostou, clique em gostei, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Vou estar sempre tentando postar mais vídeos aí para ajudar vocês o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não desistam de estudar. Se quiserem se aprofundar, corram atrás se eu puder ajudar também, eu vou disponibilizar, mas corram atrás de um material legal que se adequem ao seu tipo de estudo. E continuem perseverando, pois tudo o que é sofrido vale a pena. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até a próxima. Made with Doodlecast Pro.